Olá pessoal, aqui é o professor George. Hoje, pessoal, a gente vai ver na nossa aula, então, a associação de resistores, tá? O que é que viria a ser a associação de resistores? Pessoal, a associação é quando eu junto objetos, né, ou coisas, de uma certa maneira particular, né? Os resistores, a gente já viu que eles são equipamentos elétricos, no qual o objetivo deles é resistir, né, ou seja, dificultar a passagem de corrente. E nessa função, eles acabam por ter alguns efeitos, né, como, por exemplo, a produção de calor, né, o aquecimento. A gente conhece aí alguns resistores aí do nosso dia a dia, como o ferro de passar, a lâmpada incandescente, né, que são resistores assim mais relevantes assim, que a gente conhece, né. Temos também os resistores que são resistores que estão presentes em placas de circuitos elétricos, que são aqueles que tem umas listrinhas coloridas, né? E diversos outros tipos, né? Bem como a gente sabe que um fio, né, qualquer fio de um material condutor, ele também apresenta uma resistência elétrica, como a gente viu na aula passada, tá? A associação de resistores, pessoal, ela pode se dar em três formas, tá? Ela pode ser uma associação em série, em paralelo e uma associação mista, ou seja, que tem tanto a configuração em série quanto em paralelo, tá? Primeiro vamos ver então a associação em série, tá? O que viria a ser a associação em série? Ó? Suponha que a gente tem um trecho de um circuito aqui, tá? Do ponto A ao ponto B, no qual eu tenho três resistores, representados por esse símbolo aqui no desenho, né? Que é um fiozinho em zigue-zague, e pela letra R com a sua numeração, tá? Essa configuração, pessoal, é conhecida como uma associação em série, tá? Esses resistores, eles estão submetidos a uma tensão que eu vou chamar de U, né, uma DDP, ou uma voltagem, como vocês conhecem aí no seu dia a dia. E, pessoal, essa configuração em série, ela tem algumas particularidades que a gente vai ver agora. Uma dessas particularidades, pessoal, é que todos os resistores, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica lá vem aqui por A e vai passando por cada um deles com a mesma intensidade, tá certo? A tensão entre os terminais aqui, ó, a tensão 1, a tensão 2 e a tensão 3, ou seja, a voltagem entre cada resistor, né? Ela é a soma das tensões. Então, olha só, a tensão total, U, ela é igual à soma das tensões parciais, tá? E a outra coisa, que é a coisa mais importante aí que é o conceito mais importante que a gente usa nos nossos exercícios e que é mais cobrado aí nos vestibulares, Enem da vida, tá? É que todos esses resistores aí, eles podem ser substituídos por uma resistência equivalente, tá? Então, todos esses resistores aí, eu posso substituir eles por um resistor só, que tem uma resistência supostamente equivalente, tá? E, pessoal, como é que eu faço para encontrar essa resistência equivalente para o caso da associação em série? Para o caso da associação em série é muito simples. Como é que eu faço isso? Eu apenas sei, né, eu apenas digo que a resistência equivalente ela é igual à soma das resistências parciais. R1, R2 e R3.
tá? Vamos então para um exemplo. Vamos supor que a gente tem um circuito no qual eu tenho dois resistores aqui, o R1, o R2, ponto A, ponto B, né? Onde eu tenho uma corrente que passa aqui I, e ela vale 10 amperes. O R1, ele vale 7 ohms. O R2, ele vale 3 ohms, tá? E aí eu posso fazer algumas perguntas a partir disso, tá? Qual é a resistência equivalente dessa minha configuração? Bom, a resistência equivalente é apenas a soma das resistências parciais, né? Que é igual a 7 mais 3, 7, 8, 9, 10, né? 10 ohms, então. Então, eu posso dizer que eu posso substituir esses dois por um só de 10 ohms, tá? Vou subir aqui para vocês. Ó, repetindo, né? A resistência equivalente é a soma das resistências parciais, R1 e R2, que é 7 e 3, que dá 10 ohms. Então, eu posso dizer que eu posso substituir esses dois por um só de 10 ohms, tá? E aí, pessoal, tendo a resistência equivalente, eu posso calcular, por exemplo, a voltagem que está entre A e B. Por quê? Porque a voltagem, ó, que eu chamo de U, ela é igual. U é igual a R, I. Sim ou não? Né? Lei de Ohm lá que a gente já viu. No qual o R vale 10 e o I vale 10 também. Que dá 100 volts, tá? Bem simplesinho, né, pessoal? Outro tipo de associação que a gente tem é a associação em paralelo, tá? A associação em paralelo é uma associação, pessoal, no qual eu tenho a seguinte configuração. Deixa eu só escrever aqui, paralelo, tá? Associação em paralelo, eu tenho a seguinte configuração. Eu tenho um circuito, tá? No qual os resistores R1 e R2, eles estão com a seguinte configuração, né? Eles estão em paralelo, estão um do lado do outro, em linhas diferentes, tá? Em série, eles estão um ligado na perna do outro, né? E aí aqui eu tenho a minha diferença de potencial entre o ponto A e B, que eu chamo de U, tá? E aqui eu já tenho algumas características que são diferentes, como por exemplo a corrente I, que começa aqui no ramo A, ela se divide, né, em duas correntes separadas, que eu vou chamar de I1 e I2, tá? Só mexer aqui para vocês para melhorar, tá? De modo que a corrente I que entra aqui, ela é a soma das correntes parciais, tá? E a diferença de potencial entre cada resistor, aqui, ó, se eu pegar e ligar aqui para ver a diferença de potencial 1 e a diferença de potencial em 2, ela é igual à diferença de potencial total. Então, Uzão é igual à diferença de potencial 1, que é igual à diferença de potencial 2, e a diferença de potencial 1 é igual à diferença de potencial em 2, né? É igual a voltagem. A voltagem é a mesma para cada resistor, que é igual a voltagem entre A e B, tá? A resistência equivalente, aqui nesse caso, pessoal, ela não é a soma das resistências como na associação em série, tá?
A resistência equivalente aqui, ela vai ter algumas peculiaridades, tá? A primeira delas é que a gente usa uma equação no qual o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso, a soma do inverso das resistências parciais. Se eu tivesse mais um aqui, né, seria o R, N e assim sucessivamente. Se eu tivesse 5 aqui, seria a soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5, tá? E aí, como é que eu resolvo esse caso aí? Vamos fazer, então, né, um exemplo, né? Como a gente sempre faz um exemplo aqui para fixar melhor, né, os nossos conceitos, tá bom? Vamos lá. Vamos supor, então, que a gente tem esse nosso caso, no qual o R1 vale 6 ohms e o R2 vale 3 ohms, tá? Lembrando que esse símbolo aqui é o símbolo de resistência elétrica, né? Chamado de ohms. Vamos lá. Bem, pessoal, a gente vai lá e aplica na nossa fórmula, né? Vamos encontrar a resistência equivalente. O que seria a resistência equivalente? Seria uma resistência no qual eu poderia substituir esse sistema aqui por uma resistência só, que é equivalente a essas duas para esse meu circuito, tá? Beleza? A gente vai aplicar nessa equação, então a gente vai dizer que 1 sobre a resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências parciais, né, que é 6 mais 1 sobre 3. E aí eu faço a soma dessas frações. Como é que eu faço a soma de frações, pessoal? A gente pode ali utilizar a calculadora, se a gente tiver acesso a uma calculadora, né? Ou a gente pode fazer o mínimo múltiplo comum, né? Quem lembra do mínimo múltiplo comum aí? A gente pega aqui, ó, 6, o 3. 3 divide por 3, sobra 1. 6 por 3 dá 2. 6 por 3 dá 2, né? Aliás, desculpa, aqui divide por 2, aqui dá 3. Aqui não dá para dividir, sobra 3. Aí a gente divide por 3. Aqui dá 1. E aqui dá 1 também. Certo? É isso, né? 6 e 3, eu coloquei, só verificar aqui se eu coloquei o valor certo da resistência do exercício que eu já tinha preparado, né? Para que a gente não cause confusão aqui, tá? 6 e 3, tá? Então, vamos só conferir aqui rapidinho. 1 dividido por 6, mais 1 dividido para 3. Isso. Tá? De modo que, pessoal, eu vou colocar direto logo, tá? Para não confundir. A soma disso vai dar 1 sobre 2, tá? Por quê? Porque fazendo a MMC aqui, pessoal, eu vou encontrar 6, né? Eu vou encontrar 16. Aí eu vou pegar 16, aqui vai dar 2, né? Fazendo o MMC. E aí vai dar, eu vou encontrar meio, né? Que fazendo a multiplicação aqui eu vou encontrar meio, tá? Então, 1 sobre REC equivalente é igual a isso aqui. É igual a meio, tá? E aí, pessoal, eu tenho que inverter, né? Porque, olha só, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 2. Isso aqui eu tenho que virar ao contrário, né? Se eu virar desse lado, eu tenho que virar desse lado. Então, eu vou encontrar que a minha resistência equivalente é igual a 2 ohms. Então, se eu botar uma resistência aqui igual a 2 ohms, esse circuito aqui é equivalente a esse. Tá certo, pessoal? Muito bem. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido como fazer aí associação de resistores, tá? E aí eu tenho, né, o terceiro tipo que eu falei para vocês, que é a associação mista,
que é quando eu tenho tanto em série quanto em paralelo, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um resistor bem aqui do lado, esses dois aqui estariam em série, e esses dois com esse daqui de baixo estariam em paralelo, tá? Seria uma associação mista. Mas isso daí a gente deixa para a próxima aula. E espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima, pessoal.